Olá, Skiller, seja bem-vindo à nossa segunda parte de orientação a objeto com Ruby. Bom, a intenção aqui é a gente mostrar um pouco sobre Ruby e essa aula a gente vai explicar um pouco de forma genérica e a gente vai aplicar um pouquinho de código com TDD. Beleza? Vamos pro vídeo e dá um subscribe, dá um like, compartilha e dá aquela força. Beleza? Vamos que vamos. Bom, eu já fiz um gráfico aqui só para que vocês entendam. A orientação a objeto, galera, a herança significa que eu herdo algo. E tudo que vocês encontram na computação ou algo da vida, galera, é algo que o ser humano criou para que a gente pudesse ter uma comunicação sobre um assunto. Na computação não é diferente. A gente criou paradigmas, que aí entra o orientação a objeto, funcional e outros, lógico, para que a gente consiga modelar esses problemas e ser mais fácil, palatável para nós seres humanos. Como a linguagem de programação foi criada para que a gente pudesse abstrair os zeros e uns do circuitos, da forma lógica que ele de fato é. Ele só entende 0 e 1. Ele não entende A, B, C, D, não. Aí é uma representação do 0 e 1 para A, B, C, D, F, G, H, I, Y, J e assim infinitamente. Na computação e no paradigma não muda nada. Então agora o que eu quero fazer com vocês, eu deletei aquela parte de Person porque eu só queria dar um overview para vocês entenderem um pouquinho. E agora a gente vai criar uma forma que é um shape. O que na geometria, galera, a gente tem a forma e dessas formas a gente pode mudar para muitas coisas. Tanto é que se você vai aprofundando no cálculo, não venha e pense que isso é algo difícil, calma. Que é só mesmo uma forma de representar que eu quero explicar que eu acho que vai ser mais simples para vocês entenderem. Na geometria a gente pode transformar um quadrado em um triângulo e assim outras formas geométricas são feitas a partir de um determinado formato. E nós chamamos de shape. Então, entenda que você tem o pai. O seu pai é quem? É seu pai, sua mãe. Você tem um pai e uma mãe que se relacionaram e tiveram você, e você tem o DNA geneticamente dessas pessoas. Isso é mais ou menos dessa forma. Mais ou menos não, é dessa forma. A orientação objeto ele tenta seguir esse tipo de conceito, onde a gente tem um pai e temos uns filhos, e seus filhos têm suas descendências, e ele pode acessar certas coisas, ele executa alguma. Ele tem uma ação, que são os métodos, ele tem seus atributos, que são as suas características, e ele tem a construção. Certo? Então, de um shape eu posso ter um quadrado, eu posso ter um triângulo e posso ter outras formas geométricas. Então, primeiro ponto, a gente precisa criar um shape. Vamos desenvolver primeiro um shape aqui. Então, podem deletar tudo que vocês têm, deixa tudo vazio como eu deixei aqui. E aqui eu vou criar uma... Eu posso criar uma outra pasta para organizar, por exemplo, shapes. E aqui eu vou colocar, por exemplo, shape.shape_spec.rb. E agora eu posso vir aqui, dar um require, chamar o helper, spec help, perdão, spec help, helper. E aqui eu vou criar os meus testes. Então, rspec sprite describe, porque é do describe, porque isso aqui é do rspec, beleza? Então eu vou criar uma classe shape. E a minha expectativa é it, do, and. A minha expectativa é que existe shape. Existe o shape. Porque a gente ainda não vai implementar nada. Então a expectativa é que defined, ele verifica se essa constante existe, certo? Então eu posso colocar defined shape aqui. E isso daqui verifica se ele é uma constante. Se for, ele diz que é uma constante. Se não for, ele retorna um erro. Então eu vou colocar que é isso aí vai ser igual a constante. Constante, beleza. Então vamos lá, eu vou executar os meus testes, rspec, e deu erro. Initialize constant shape. Beleza, tá certo, a gente não tem. Então vamos agora chamar aqui. Eu espero que tenhamos dentro de lib, temos um arquivo chamado shape. Então vamos criar aqui, vamos executar aqui. Vai dar erro. Não encontrou, tá certo, realmente não vai encontrar. Vamos criar então. E vamos verificar qual vai ser o erro.
ainda voltou agora para o Initialized Constant Shape. Claro, porque não existe a classe. Então vamos criar a classe. E vamos verificar. Passou. Porque agora a constante existe. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou fazer o erro acontecer para vocês aprenderem. É muito importante vocês fazerem e saberem disso, ó. A expectativa é que eu quero esse const 2. E o que o código de verdade está me retornando é const. Então, por isso que falha. O teste, ele executa. E o teste, de fato, executa isso aqui para ver se isso tudo existe, galera. Então, eu não preciso de forma manual ficar testando. Por exemplo, ruby shape.rb. Ruby cd, ruby lib shape. Eu não preciso ficar executando isso para saber se está funcionando ou não. Simplesmente eu executo um RSpec e ele roda os meus testes e me diz se está funcionando ou não. Certo? Então, beleza. Dito isso, é importante que vocês entendam a diferença entre classe e objeto. São duas coisas totalmente distintas. A classe, imagina que é uma planilha com cálculo, com tudo, com todas as informações necessárias, com cálculo, com execuções. Ele tem todo um plano que eu consigo replicar isso em qualquer lugar. Ele é um plano. Imagina que você criou uma planilha do Excel que calcula a soma de um mais um. Ou melhor, você tem uma calculadora que soma dois números. Você tem um plano e você pode chamar com 2 mais 2, com 5 mais 5. A fórmula, o valor, ele altera. Mas os cálculos internos da soma, eles são sempre o mesmo. Então, a classe é exatamente isso. É um projeto, é um template, é algo que a gente não usa. Só usa quando ele se torna um objeto. O objeto já é algo que ele retorna resultado. O objeto já é um resultado de algo. Ele já funciona como algo. Certo? Agora eu vou tentar mostrar isso para vocês na prática. O que é uma classe? Uma classe é exatamente o que a gente vai desenvolver agora. E eu vou mostrar como eu olho um objeto. Beleza. Então agora a gente precisa fazer o seguinte. Lembra que eu falei do quadrado? A gente precisa criar nós precisamos criar um teste pro quadrado. Beleza? Então vamos criar aqui. Square e underline spec RB. O mesmo processo, spec helper. Aí vamos vir aqui e vamos colocar um RSpec describe, do, e square é o nome do quadrado, certo? Então vamos lá. A gente precisa criar uma expectativa de área. Vamos criar um método chamado área, para a gente saber a área do quadrado. Então vamos colocar hashtag quadrado, perdão, área. Na hora que eu executar área, eu quero que retorne o valor da área, dado um valor que a gente vai passar para o square, certo? Então vamos lá. Dado um valor que eu passo para um parâmetro, eu tenho uma expectativa x que a gente vai ter um igual a alguma coisa, correto? Então, dado que square... Lembrem que isso daqui, eu acabei de explicar para vocês que isso daqui é uma classe. Isso aqui é uma classe. Square é uma classe. Quando eu dou o ponto new, eu crio um objeto. Olha que legal. Square é uma classe. O ponto new é a construção e a construção desse objeto. Ele me retorna um objeto. Vamos descobrir isso aqui então. Eu vou colocar isso numa variável, que vai se chamar square também. Então, dado que eu passo um valor, por exemplo, 5, então, vamos lá, vamos tentar saber aqui qual é o cálculo da área de um quadrado. Qual é o cálculo do quadrado? A área é igual a L ao quadrado. Então, eu passo aqui os valores das laterais, que são sempre iguais, porque os lados isso aqui é o lado, tá, galera? O lado do quadrado, ele é sempre igual. Então, eu só passo um valor como parâmetro. E aí, eu calculo o quadrado dele. Correto?
Então, 5 vezes 5 é 25. O valor que eu vou esperar aqui é 25, porque é o valor da execução. Dado que eu passei 5, se eu passasse, por exemplo, 2, aqui seria 4, certo? Então, beleza. Então, como eu faço a expectativa? A expectativa é que se square, que é a variável que já tem o objeto, for chamado o método área, ele vai me retornar 25, que ele vai executar o cálculo, certo? Então vamos executar aqui e deu erro. Um primeiro passo que eu gosto de desenvolver é o seguinte: it does. Eu vou colocar isso aqui dentro do it e vou executar o seguinte: does return square area. Aqui. Beleza. Isso vai retornar a área ao quadrado. Então, eu quero fazer uma outra definição antes da gente chegar nesse passo. Vamos por baby step. Então, o primeiro é o seguinte: eu quero saber se square is constant. Então, como que eu faço? Que a gente acabou de fazer. Square é igual... Opa. Square defined square é igual a constant. Vamos verificar se é. Primeiro, eu comentei isso aqui porque a gente vai fazer depois. Vamos lá. Square não existe. Ok, certinho. Não existe, a gente precisa criar. Se ele não existe, preciso vir aqui. Square.rb. Antes, na verdade, eu preciso vir aqui, square. Vamos executar. Não existe. Por quê? A gente ainda não criou a nossa classe. Então, classe square. Vamos verificar agora se existe. Existe, passou. Agora que passou, a gente vai definir as outras regras. Eu vou fechar isso aqui. A gente vai definir as outras regras, que a nossa regra agora é isso aqui. Então, vamos testar. O número de argumentos give one, expected zero. Ele tá, o give one, ele tá retornando correto, porque a gente não passa nada, ó. Opa. A gente não passa nada aqui. Então eu preciso, ó, ele me diz que na construção ele precisa ter um parâmetro. E aí eu vou explicar o conceito de def initialize. Initialize. O initialize é o momento em que eu dou um ponto new, eu quero passar alguma informação. Isso daqui é o ponto new. Esse initialize é o primeiro início, é o início da criação do objeto. Imagina que a gente está na fundação, a gente quer passar alguma informação. E aqui eu posso chegar, então, passar um add, um lateral. Deixa eu pensar. Lateral. Area. Beleza. Então aqui eu coloco area e eu posso colocar uma variável de classe. Area igual a area. Esse area é uma variável de classe. Só dentro desse escopo da classe eu consigo chamar esse area. Após definido no initialize, eu consigo utilizar em qualquer lugar da minha aplicação. Beleza? Vocês vão visualizar isso melhor. Esse area aqui é esse valor vindo de parâmetro, correto? Então, agora vamos verificar se a gente passa no teste. Indefinido o método área, tá correto, ele não definiu o método área. A gente quer passar no teste, então vamos lá. Area, eu criei o método área. Vou executar. Não pode retornar o área. Espera que 25 e ele retorna new. Ele está retornando new. Não tem nada aqui. Então vamos retornar 25. Porque a gente quer fazer passar o nosso teste. Passou. Só que agora eu crio um outro teste. Does return square error. Return square order.
area. Agora eu vou passar um 4. E aqui teria que ser 16. 4 vezes 4, 16. Beleza? Então, se 4 vezes 4 é 16, o nosso teste vai falhar. Falhou. Espera 16, mas retorna 25. Por quê? Ele está em hardcode. Então, eu preciso criar uma regra. E qual vai ser a regra? Area vezes area. Vamos ver se funciona. Tudo passou. Entenda que a gente está passando em baby step e é muito bom a gente colocar um hardcode depois colocar o nosso código, porque isso facilita para que você verifique com outros valores também, para não ficar viciado num valor único, beleza? Então aqui, se você quisesse uma terceira opção, older, por exemplo, colocar aqui, sei lá, 2, então aqui seria 4. Vamos verificar se tudo passa. Tem que ser 5 specs. Passou. Então, isso daqui já começamos a dar formato ao nosso projeto. Então, isso é uma ação, é um método, ele calcula algo, ele faz alguma coisa. Isso daqui é um método de inicialização, beleza? Opa. Isso já é um método de inicialização. E aqui você já tem o básico de uma classe. E eu quero provar para vocês um ponto. Vamos lá, vou colocar aqui um Gemfile. Vou abrir aqui meu Gemfile e vou colocar o Pry. O Pry é para a gente debugar, então eu só quero debugar e mostrar para vocês algumas coisas. Vou dar um bundle install para instalar. Enquanto isso, vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui um bundle Pry para mostrar para vocês o que é um objeto. Opa. Vou executar agora. Ah, claro. A gente precisa chamar a biblioteca, não é igual o Rails, se você já veio do Rails. Então, beleza. Vamos colocar aqui. Entrei. O ponto é o seguinte, galera. Aqui, eu falei para vocês que isso aqui é uma classe, certo? Ponto class. É uma classe, ó. O objeto classe. Beleza? Depois eu vou explicar a hierarquia dessas classes também, porque eu acho que é importante. Mas vamos primeiro entender o conceito e depois eu falo sobre Ruby, para vocês entenderem melhor o Ruby. Beleza. Então, o que seria o objeto, Rodolfo? Quando eu venho aqui em Square, ele é new, porque ele não existe. Se eu executar agora, olha isso aqui é um endereço de memória, o hexadecimal. E aqui ele tem um @area, porque o area é a nossa... Aqui, ó. Esse area é a nossa variável de classe. E aqui vocês podem ver que todas as variáveis de classe. Variáveis de classe, galera, vocês podem entender como propriedades. Imagina, cor azul, a área é 2, ou... São características. Se fosse falar de uma pessoa, seria, por exemplo, olhos, 2 olhos. Se fosse para falar dos animais, por exemplo, patas, 4 patas, 1 pata e 2 membros superiores, enfim. Então são atributos de um objeto. É isso mesmo. São estruturas e são características de um objeto. Entende? Beleza? E aqui é o endereço de memória, que é um hexadecimal. E isso aqui é um objeto. Então você pode ter uma lista disso daqui. Certo? Poderia, por exemplo... Deixa eu fazer uma situação aqui para vocês verem. Ó, isso aqui é uma coleção. Certo? Isso é uma coleção. E aqui eu poderia instanciar diversos squares. Se eu copiar isso aqui e executar aqui, ó, olha aqui, eu tenho uma coleção de objetos, não de classes, de objetos. Você pode ver que o endereço de memória, ó, é totalmente diferente, ó, olha aqui, ó. São endereços de memória distintos. Certo? Então aqui eu tenho uma coleção. Certo? Bom, galera, é isso que eu quis trazer. Eu acho que deu para vocês aprenderem bastante conteúdo já. A gente vai evoluindo para vocês aprenderem mais. Vou tentar já trazer herança na nossa próxima aula. Já dá um subscribe, dá aquela força. É muito importante. Vai no nosso Discord também. Tem muito conteúdo que a gente vai adicionando por lá. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, abraço!